Olá, meu povo! Você, mamãe que está aí, vocês todos que estão por aí acompanhando, já se inscreveram no canal. Você que não se inscreveu, se inscreva. Vai ser um prazer ter você aqui. Ativa lá as notificações para quando chegarem vídeos novos. Ajuda aí a compartilhar. E, assim, para mim é tudo muito novo também. Estou mergulhando nesse mundo de YouTube agora. Quando a gente sai de um lugar de conforto e vai para uma expansão, é sempre um grande desafio, não é confortável, mas eu escolho obedecer, né? E ontem eu estava pensando sobre um assunto o qual eu vivi, foi uma cura na minha vida, né? Foi uma mudança de mente, de perspectiva em relação à maternidade. Porque nós podemos criar os nossos filhos debaixo da nossa perspectiva ou da perspectiva divina, né? Porque Ele próprio nos entrega os nossos filhos. E aí vem a seguinte pergunta, para você refletir, como eu também estava refletindo: os nossos filhos, eles são um tesouro confiado a nós pelo próprio Deus ou uma realização pessoal? E por que eu fiquei refletindo nisso? Porque eu vivi essa realidade, né? De ter, lá na minha primeira experiência de mãe, não entendendo o que era a maternidade, o propósito, a missão da maternidade. Eu, por muito tempo, ali na primeira infância da minha filha, eu criei a minha filha, eu me relacionei com a minha filha dentro da minha ótica, da minha perspectiva, que eu tinha a minha filha como uma realização pessoal. E isso é muito nocivo, né? Porque enquanto eles estão ali pequenininhos, bebezinhos, estão ali ainda sendo conduzidos somente pela nossa voz, pelos nossos comandos, estão somente debaixo da nossa influência, tudo vai fluindo. Mas quando eles vão crescendo e eles vão, por exemplo, sair de casa, vai para a escola, começam as influências externas e as coisas vão se alargando, né? As referências vão chegando de vários lados. Hoje tem o perigo das telas, né? Que eles recebem muitas influências e muitos estímulos muito novos. Mas quando a gente vai percebendo que os nossos filhos estão crescendo, começam a ganhar uma opinião pessoal, uma visão de mundo, embora nós tenhamos muita influência sobre isso, mas eles crescem. E aí, sim, nesse momento começa a ser algo muito nocivo e muito desgastante, e aí começam confrontos dentro de casa e etc. Mas por quê? Porque estamos debaixo da nossa perspectiva, não da perspectiva divina, né? E eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre isso. E aí eu quero deixar essa pergunta para você refletir, assim como eu estou refletindo, comecei a refletir, ontem veio ao meu coração. O seu filho ou os seus filhos, eles são um tesouro confiado a você, dentro de um propósito divino, ou eles são apenas, ainda, uma realização pessoal? Porque é só uma questão de mudança de mente, de entendimento, de perspectiva. Da perspectiva de Deus, os nossos filhos representam muito mais que vínculos familiares. Os filhos, eles carregam um propósito muito profundo e muito grandioso, e que Deus ele vai nos apresentando e vai descortinando isso ao longo da trajetória, impactar a nossa próxima geração, né? Que eles são a nossa próxima geração. E aí eu quero compartilhar uns pontos, e eu vou deixar algumas referências bíblicas dentro de cada ponto, e aí para não se alongar o vídeo, eu vou deixar as referências, e aí, dentro da sua curiosidade, você vai lá depois, anota, abre as passagens bíblicas, anota e deixa guardadinho lá. Número 1. Os nossos filhos representam uma herança sagrada. Salmo 127, 3, como referência. Os nossos filhos, eles são um presente divino. Eles não são nossa posse. Não é a minha posse. Os meus filhos não são propriedade particular minha. Eles são confiados a nós, pais, para serem cultivados, protegidos, guiados segundo os princípios do reino, né? Aqui, para quem crê, para quem entende que existe esse propósito, que existe ali uma visão de reino sobre os nossos filhos, desde que eles são concebidos, então isso vai começando a fazer um sentido para aqueles que creem. Ponto 2. Os nossos filhos são instrumentos para a construção de gerações justas. Olha que grande responsabilidade o Senhor nos dá. A referência está lá em Malaquias 2,15. Deus deseja filhos tementes a Ele, que carreguem a sua aliança para o futuro. Nós fazemos essa ponte, né? De um tempo presente, que nós estamos aqui protegendo os nossos filhos, conduzindo os nossos filhos no caminho, para que eles carreguem essa aliança com Deus para o futuro e as próximas gerações.
Os nossos filhos fazem parte do plano geracional de Deus. Por isso, esse nome, né, que veio ao meu coração, nós somos berço de gerações. Nós, não só as mães que carregam no útero, que geram no útero, mas que geram no coração, que geram em oração. Nós somos berço de gerações. E isso tem um impacto eterno, né? Não é mensurável e não tem nem como quantificar, é eterno. Ponto 3. São sinais de esperança os nossos filhos e continuidade. A referência está lá em Isaías 8,18. Os filhos são testemunhas vivas da fidelidade e do propósito. Eles representam esperança viva do quê? De que a palavra continuará sendo proclamada, ou seja, não termina na gente. É um legado que a gente deixa. É um legado de quem Deus é, de quem a pessoa de Cristo é. E o propósito de expansão da própria palavra de Deus, né? A expansão do reino de Deus. Ponto 4. Os nossos filhos são discípulos em miniatura. Através da nossa vida, nós precisamos entender que Deus permitiu e nos entregou esse presente de sermos representantes do caráter de Deus, representantes do reino de Deus na vida dos nossos filhos, para que conforme eles vão crescendo, eles também vão entendendo esse propósito que é a partir de nós para eles e deles para as próximas gerações. E sendo eles discípulos em miniatura, a referência está lá em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Cada filho é uma alma preciosa para o discipulado. Como nós estamos olhando para os nossos filhos? Será que o nosso olhar é superficial? Será que nesse momento a gente, por estar talvez passando por uma fase difícil de transição dos nossos filhos, de desafios, né? Porque eles estão em constante mudança. Existem fases que têm mudanças mais significativas no sentido de desafio, mas como nós estamos olhando para os nossos filhos? Então é um treino mesmo ali na nossa vida com Deus. Como nós estamos enxergando os nossos filhos? Enxergamos só os comportamentos dos nossos filhos? Porque, na verdade, o Senhor nos chama para olhar além, né? E isso é um exercício de fé. Bom, a criação de filhos é uma missão espiritual. E isso já nos leva para um patamar de maior dependência ainda do Senhor, né? Onde nós vamos refletir o que? O amor e o caráter de Deus. Por isso, nós precisamos estar nesse lugar de total dependência do Senhor na criação dos nossos filhos. Eles que são como flecha, que estão na nossa aljava e a gente está ali polindo pouco a pouco para que um dia nós lancemos os nossos filhos para o propósito de Deus, não para aquilo que nós queremos que eles sejam ou que eles façam. Afinal de contas, eles não devem ser a nossa realização pessoal. Ponto 5. Eles são parte de um legado eterno. Amém. Glória a Deus por isso. A referência está lá em Provérbios 13, 22. Os filhos fazem parte de um legado que ultrapassa o tempo presente, né? Como eu falei anteriormente. Vai muito além do que os nossos olhos físicos, né, podem enxergar. É muito além disso. E o que Deus deseja é que deixemos valores eternos, que são os valores do reino, não apenas bens materiais. Será que hoje nós não estamos com o nosso coração focado em que vamos deixar materialmente para os nossos filhos? Claro que isso tem um valor de importância, ok. Mas ali num quesito de prioridades, em que lugar está o nosso desejo de plantar, de semear os valores eternos nos nossos filhos, no nosso dia a dia? Por isso que é uma constante a nossa vida com Deus. E para Deus, os nossos filhos são, anota aí, são tesouros confiados, são pontes entre gerações, são extensões do reino de Deus, são frutos de obediência. Quanto nós estamos obedecendo para que a gente frutifique na vida dos nossos filhos, para que eles entendam e queiram estar nesse lugar de obediência. E eles são o quê? Pequenos discípulos com grandes propósitos, grandiosos propósitos. E que muitas das vezes eles vão entender de uma maneira completa na vida adulta, né? Ou numa adolescência, numa juventude. E isso é uma construção, tijolinho após tijolinho, que a gente vai ali ajudando, caminhando com eles no caminho, até que eles, por si só, vão entendendo o propósito deles, né? E para finalizar, eu tentei, assim, ser bem sucinta e objetiva, mas existe muita profundidade nisso tudo, né? E hoje eu entendo que todo esse processo, dessa maneira como a gente enxerga o nosso lugar de mãe, que é uma missão de sermos representantes de Deus dos nossos filhos, isso também é uma construção. Porque toda a nossa ótica, né, nos lugares que nós estamos,
Eu não vejo a maternidade como um papel que eu exerço. Eu entendo hoje como uma missão. E dentro dessa missão, muitas coisas vão acontecendo dentro de nós, né? E é um presente inigualável, incomparável. Tanto os que geram no útero, tantas outras que geram no coração, em oração com o joelho no chão. E para mim, de fato, é isso que importa. Quando geramos os nossos filhos, os biológicos e os não biológicos, mas geramos em oração, com o joelho no chão. E eu quero, por último, deixar uma oração linda, profunda. Inclusive, eu quero apresentar um livro para vocês, que já é a minha segunda leitura dele. Eu comprei esse livro, ó, O Poder da Oração por Seus Filhos. Eu comprei esse livro, a Manuela ainda estava longe da adolescência, mas esse propósito já estava ardendo no meu coração. Deus já estava me colocando em construção para esse lugar que hoje eu pertenço, né? Que eu, na verdade, eu sou este lugar. Eu sou a maternidade, eu sou mãe, e isso não muda, né? E quem sabe a gente faz a leitura dele mais pra frente, ó. É um livro que eu não sei se ele ainda tá disponível, ele é da Thomas Nelson. Eu não sei se ele ainda está disponível, mas enfim, quero deixar essa oração. Que seja do seu coração para Deus, como tem sido do meu coração para Deus. Ela começa assim: Amado Deus, apresentamo-nos a Ti como pais, chamados para ser Teus representantes na vida dos filhos que Tu nos emprestaste. Examina nossas palavras e nossos corações. Confronta-nos com qualquer coisa que não represente o Teu caráter. Incentiva-nos quando nos sentirmos inexperientes e incompetentes. Usa o Teu amor de Pai para satisfazer as necessidades mais profundas de nossos corações e cura as nossas mágoas mais profundas. Obrigado por seres o nosso Pai como modelo onipresente, independentemente dos outros modelos que encontramos. Obrigada por ser um Pai afirmador e transformador. Faze de nós esse tipo de Pai em nossas palavras e ações. Que nunca, nunca tenhamos medo de nos entregar, mesmo quando o preço pareça alto. Que vivamos cada dia no conhecimento de que não existe nada de que Tu privarás a nós ou aos nossos filhos, que possa fazer uma diferença duradoura. Confiando nessa verdade, buscamos a Tua resposta, para que nossas orações sejam os pedidos que Tu já estás realizando, com todo amor e uma confiança que só cresce dos muitos pais. É isso. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa quinta-feira, e vamos crescendo em graça. Vamos crescendo na certeza de que o nosso Pai, Ele nos dará toda a sabedoria, discernimento e revelação necessárias nessa missão maravilhosa. Deus abençoe.